Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus ele quer falar ao seu coração. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Deus, mas nesse vídeo eu quero te falar que Deus, ele quer ter uma comunhão mais íntima contigo. E se você tem vontade de viver uma experiência com Deus, peça a Deus, porque Deus ele vai te conceder. Alguns anos atrás, eu não lembro o que aconteceu, porque já tem muito tempo. Acho que quase 10 anos, tem muito tempo. Eu lembro que nesse dia eu estava me sentindo triste, mas eu não lembro mais o porquê. E Deus, ele apareceu em sonho pra mim. E eu achei incrível, tocou tanto no meu coração que eu não esqueci até hoje. E o sonho foi o seguinte: eu estava andando em uma calçada, não tinha ninguém. E eu me via andando e eu estava sozinha, eu me via de costas. E de repente, quando eu olho novamente, eu já não estava mais sozinha. Tinha um homem todo de branco, ele estava do meu tamanho e estava com o cabelo aqui. Eu só vi ele de costas. E aí ele falou assim, Keila. E quando ele falou Keila, eu vi só o meu rosto, eu não vi o rosto dele. Ele falou bem assim: às vezes você se sente triste e eu não quero que você fique triste, porque eu morri por você. Eu quero que você fique feliz. E aí eu acordei do sonho. E eu fiquei tão tocada com esse sonho, porque Deus ele se importa em como a gente está se sentindo. Então, por mais que nesse momento você esteja sentindo que parece que algo não está acontecendo, isso te deixa triste, o que toca no teu coração também toca no coração de Deus. E Deus ele veio falar comigo para me confortar, para falar que eu tinha que olhar para outro lugar, que era olhar para Ele e não para as circunstâncias ao redor. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus ele está te chamando para você não olhar para as circunstâncias ao redor. Não coloque isso que está acontecendo no seu coração a ponto de você ficar triste, mas confie em Deus e descansa nele, porque Ele está cuidando de você. Olhe unicamente para Deus. Se você tiver algum testemunho para contar sobre alguma experiência que Deus falou com você, algo forte, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou amar estar conversando com você sobre isso. Eu não sei se você sente algo muito forte no seu coração, mas a oração, ela tem o poder de tocar o nosso coração e também de tocar no coração de outras pessoas também ao nosso redor. Deus, ele é aquele que toca no coração e que faz com que a gente ache graça na vida das pessoas, e através disso as portas se abrem também para as nossas vidas. Então nós precisamos buscar ter esse contato mais íntimo com Deus. Então muitas coisas Deus ele pode chegar para a gente falar, e muitas coisas também Deus ele vai falar através da sua palavra. E outro testemunho que eu quero contar aqui para vocês é que alguns meses atrás, uns 5, 6 meses atrás, né, não lembro exatamente, aconteceu uma situação muito forte. Uma situação tão forte que eu comecei a me sentir assim, sem rumo. Eu pensei, Deus, e agora? Porque eu tinha certeza de algo, só que eu perdi aquela certeza. Eu pensei, e agora? O que é verdade? O que não é verdade? Qual é a tua vontade? O que realmente o Senhor quer? O que é realmente a tua palavra, a tua verdade? E eu fui dormir e orei a Deus e falei assim: Senhor, eu preciso muito que o Senhor venha me visitar nessa noite, que o Senhor venha falar comigo nessa noite, porque meu coração está angustiado, eu estou me sentindo perdida, eu não sei o que fazer. Então, Senhor Deus, por favor, Pai, vem falar comigo, vem me dar essa resposta que eu preciso. E eu dormi. Quando eu acordei, era umas 3 para 4 horas da manhã. Aí eu peguei, orei novamente, li a Bíblia novamente, eu dormi. Então, nesse momento, foi o momento que eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus, ele
trouxe a resposta que eu precisava. E o sonho foi o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês. Nesse sonho, Deus, ele aparecia pra mim da seguinte forma. Deixa eu contar aqui do início. Foi assim, eu tava em uma casa, tem aquelas casas assim que é de andar, então eu estava em cima, eu, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, pra quem não sabe eu tenho irmã gêmea, tá, gente? E uma irmã mais nova. Então a gente estava nesse lugar juntamente com a minha mãe, com a nossa mãe, né? E tava de noite já, né? E quando eu vi, passou um clarão assim por cima da gente e parou bem no meio da natureza, que era tudo floresta nesse sonho. Era tudo árvore. Então, parou no meio. Essa luz parou no meio. Então tudo ao redor estava escuro, mas onde essa luz estava era como se fosse de dia. E eu pensava assim, né? Nossa, aí eu vi que tinha um cordeiro ali no meio. Esse cordeiro se levantou. E nisso que esse cordeiro se levantou, eu falei no sonho: o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando vi, já não era mais um cordeiro, já era realmente Jesus. Aí meu sonho já ficou em desenho. Eu já vi Jesus ali em desenho. E aí tinha 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoa tava assim, toda de branco. E era tudo em desenho, tá? Era tudo de branco. Tinha cavalo, tudo de branco. A pessoa era toda de branco, tudo de branco. E vocês lembram daquele tempo da escravidão, né? Que as pessoas andavam muito de cavalo. Então, eu senti algo parecido no sonho. Porque tava 2 pessoas de cavalo e 2 pessoas embaixo. Tava tipo assim, amarrada, né? Por eles ali. E o outro grupo de pessoas eram de pessoas que já não estavam toda de branco, não. Era com roupa normal, lascada, pessoas sujas, pessoas indignas. E ficou um grupo de um lado e um grupo do outro lado. E no meu sonho, a voz chegava para mim e falava assim: e agora? Qual grupo Jesus vai escolher? Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Qual vai ser o grupo? E aí, a voz chegava para mim e falava bem assim, ó: o grupo de pessoas indignas. Deus, ele veio salvar essas pessoas. E aí a voz me fez uma pergunta, que no caso, eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo, né? Falando assim, ó: se a salvação fosse pelas obras, o que as pessoas não poderiam sentir? E ali eu acordei do sonho. Então eu senti algo muito especial, porque Deus, ele teve um cuidado de vir falar comigo, de ouvir a minha oração. Então por mais que a gente pense assim, nossa, eu sou indigno, não mereço, mas a gente deve abrir nosso coração a Deus e falar: oh Deus, eu tô me sentindo assim, vem falar comigo. Ô Pai, eu tô me sentindo assim, o Senhor sabe que eu preciso de tal coisa. A gente pode ser sincero diante de Deus, porque Deus, ele é nosso Pai, e Ele deve ser o nosso melhor amigo. Então Deus, ele sabe o porquê que eu precisava ter esse sonho. E esse sonho foi a resposta. Talvez você não esteja entendendo esse sonho, mas para mim eu entendi. Então tem coisas que entre você e Deus é você que vai entender. Então, quando eu acordei, eu senti um cuidado de Deus muito grande. E Deus, ele quer falar a mesma coisa contigo hoje. Deus, ele tá te ouvindo. Deus, ele tá te escutando. Tem coisas que Deus, ele vai responder agora. Tem coisas que Deus, ele não vai te responder agora. E tudo tem um propósito, porque ele não perde o controle das coisas. Se ele permite tal coisa, é porque tem um propósito. Então, o seu papel é confiar, descansar e deixar Deus agir. Então, Deus, ele tem falado comigo que os testemunhos que ele faz na nossa vida é para que a gente também possa contribuir para a vida de outras pessoas. Porque Deus, ele quer usar cada um de nós como canal de bênção. Então, o nosso testemunho é para edificar também outras pessoas. Porque a gente não sabe o que outras pessoas estão passando. Mas através do seu testemunho, muitas pessoas podem ser transformadas. Já pensou uma pessoa começar a ler a Bíblia, orar, se entregar a Deus através do seu testemunho? Então, não deixe que ninguém atrapalhe a sua luz. Brilhe diante de Deus. Deus, ele quer que a sua vida seja um testemunho diante dele. Então, Deus, ele pode falar através de sonhos. Deus, ele pode falar através da sua palavra. Deus, ele pode falar através de alguém.
Deus ele pode tocar no coração de alguém para te enviar uma mensagem quando você mais espera. Deus ele pode tocar no coração de alguém também para a pessoa te enviar um vídeo, para a pessoa te dar um abraço. Deus ele pode falar com a gente de várias formas, de diversas maneiras, mas a gente precisa estar com o coração aberto para a gente ouvir e também entender o que Deus ele quer falar. Então esse vídeo é para isso, para você ter certeza de que Deus ele te escuta. Você não é ignorado diante de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então da mesma forma que Deus ele me respondeu e me ajudou, me consolou e tem me guardado, Deus ele também pode fazer o mesmo com você. Entrega seu coração a Deus. Antes de eu me batizar, que foi em 2012, quando eu me batizei, então já tem um pouquinho de tempo. Antes de eu me batizar, eu tinha 14 para 15 anos. E eu não sei o porquê, mas eu me sentia triste, eu me sentia que alguma coisa estava faltando, mas eu não sabia o que era. Depois que eu me batizei, no mesmo dia, eu não senti mais aquele sentimento que eu sentia antes. Aquela falta no coração. Parece que tinha um buraco. Quando eu me batizei, Deus ele preencheu. Deus ele é incrível. Então eu fico feliz porque mesmo eu não entendendo as coisas, Deus ele agiu na minha vida. Então por mais que você não entenda algo que está acontecendo na sua vida, Deus ele quer preencher o seu coração com a presença dele. Então ora ao Senhor, seja sincero, derrame o seu coração diante de Deus, entrega a sua vida diante de Deus. E se você está em dúvida de que você vai servir ao Senhor, de que você vai se batizar, de que você vai entregar seu coração diante de Deus, não tenha mais dúvida. Essa é a melhor decisão. Então você precisa ser sincero em tudo que você for fazer. Seja sincero diante de Deus. E Deus ele quer isso. Deus ele quer transformar seu coração. Deus ele quer agir na sua vida, quer fazer coisas incríveis, maravilhosas. Sabe aquele sonho que você tem? Deus ele quer te conceder. E ele quer te conceder mais ainda. Parece algo simples, né? Mas olha só o que aconteceu. Eu fiz aniversário na semana passada. E eu tinha ganhado uma cesta, né? No dia dos professores. Pra quem não sabe, eu sou professora. Essa cesta tá aqui no meu quarto. Então, quando chegou o meu aniversário, eu pensei assim, ó. Hoje eu quero encher essa cesta com presentes, com coisas que eu vou ganhar, né? E aí, quando foi um dia antes do meu aniversário, eu já comecei ganhando um presente. E era chocolate. E eu gosto muito de chocolate. É uma coisa que eu tento, assim, evitar comer constantemente, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então eu já comecei ganhando chocolate. Vocês acreditam que outro dia eu ganhei tanta coisa? Eu também ganhei coisa depois do meu aniversário, um dia depois. E a cesta não coube de coisas. Não coube, porque foi muita coisa que eu ganhei. Muita coisa. Então às vezes a gente quer uma coisa, a gente pensa assim, não, mas se isso aqui acontecer, isso aqui pra mim já é o bastante. Mas Deus, ele quer te dar mais do que o bastante. Ele quer te dar abundância. Deus, ele quer te dar uma vida em abundância. Não uma vida pequena, não uma vida regrada. Então não seja o pouco, porque Deus, ele não quer fazer o pouco. Deus, ele quer fazer o muito. Então confie em Deus, descanse em Deus. E se esse vídeo falou com você, coloca aqui nos comentários. Fala o que Deus falou contigo nesse vídeo. Pode contar o seu testemunho, pode ficar à vontade. E eu vou estar respondendo cada comentário aqui, com atenção, com carinho. Então, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando. E a gente sabe assim que esse vídeo pode ser uma bênção para outras pessoas. Então, seja também uma bênção na vida das pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.